Deus. Vamos ouvir uma palavra em primeira carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo 4, versículo 10. Palavra conhecida dos irmãos. Primeira Timóteo 4, versículo 10. Todos acharam? Amém. Diz assim, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens e principalmente dos fiéis. Amém? Glória a Deus. Senhor, a tua palavra nos abençoa, Pai, aqui nesta noite. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Desligar, está voando minha folhinha. Irmãos, antes de começar aqui a palavra, agradecer a visita aí do irmão Samuel, né? Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Fica aí. Sei que você já é de casa, né? Meio de casa. Vem bastante. O irmão não lembra de mim, mas o irmão carregou um som para mim há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Lá em Maria da Fé. Levou um som para nós quando teve um culto ar livre no Coreto lá. O irmão que levou para nós o som. Quem era o cabeça lá que arrumou o som era o Marcos, irmão da Lucimar. Eles mexiam com teatro na época. Marcos com a Rosângela. E o Samuel que levou para nós o som. Salvou nós naquele dia, porque nós não achava ninguém que não achava frete e tal. Aí o Marcos lembrou do irmão que fazia frete. Deus abençoe, viu, irmão? Seja bem-vindo aí. Glória a Deus. Quem já conhecia este versículo? Quem já conhecia? E eu pensei que todo mundo conhecia. Mas já leu, quem já leu esse versículo? Pois para isto é que nós trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo. Eu quero trazer para você nesta noite uma palavra, né, que Deus colocou no meu coração sobre a esperança do crente. Qual é a esperança do crente, irmãos? Qual é a esperança do crente, né? O apóstolo Paulo escreve assim: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis homens deste mundo. A nossa esperança está lá, aleluia. Estamos caminhando para lá. E você vai hoje. Ô, irmão, você está glorificando. É igual a historinha do irmão lá, né? Dos dois amantes do futebol. Eles gostavam muito de futebol e tal. E um falou para o outro: não, se lá no céu não tiver futebol, eu não quero ir para o céu, não. Aí eles fizeram um combinado. Quem morrer primeiro, volta para contar se lá no céu tem futebol. E morreu um dos amigos. Aí beleza. O outro amigo que estava vivo, lá dormindo, de repente o outro volta. Começa a puxar o pé dele lá. Ele acorda, assusta com o amigo dele ali no quarto. E fala: rapaz, você voltou? Ele falou: não voltei. Ele perguntou: e aí, tem futebol no céu? Ele falou assim: tem, rapaz. Nossa, tá, que delícia, jogo bola todo dia. Tá tendo um campeonato lá, rapaz. E domingo você está escalado. Ué. Tem que estar preparado, irmão. Né? Está preparado. Já contei a historinha aqui também, né? O irmão não estava muito preparado para subir, vivendo uma vida meio fora da presença de Deus. Aí a irmãzinha levantou lá em profecia e falou assim: esta noite eu vou levar um careca. O irmão é a careca, rapaz. O irmão ficou desesperado. Aí ele chegou em casa e falou: nossa, o que eu vou fazer, rapaz? Deus falou e falou assim: eu vou dar um nó em Deus, né?
uma peruca, irmão. Colocou uma peruca e dormiu com a peruca. Aí, de repente, o anjo apareceu no quarto para levar o irmão. O anjo olhou, cara cabeludo. O anjo olhou e falou assim, ué, já que não tem um careca, eu vou levar esse cabeludo. Levou o cabeludo, irmão. De Deus a gente não escapa. A nossa esperança está no Senhor, irmãos. Eu sei que os irmãos têm ouvido várias notícias aí, né, sobre o Brasil. Irmãos têm postado aí vídeos de satanistas amaldiçoando o povo de Deus, rapaz, e ter irmãozinho desesperado com medo do cara amaldiçoando. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Sabe quando você vê a pessoa amaldiçoando, sabe o que você tem que fazer? Amar e orar por ela. Falei assim, meu Deus, abre os olhos dessa pessoa. Ela não sabe o que está esperando ela depois desta vida. Porque vai viver aqui, né? Vamos colocar aí há 70 anos, mais ou menos, 70, 80 anos, vai viver. Mas depois, irmãos, é por toda a eternidade. E se não consertar a vida, não entregar a vida para Jesus, olha, se não entregar a vida para Jesus, não vai cantar aquele hino, né? A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei. Oh, glória! Quem vai estar lá? Aleluia! Oh, irmãos, que maravilha que é servir a Deus, rapaz. Eu sei que você está passando, às vezes, algumas coisas da sua vida, mas vai passar, irmãos, vai passar. Mantenha a sua fé firme, vai passar. Vai passar. Então eu vou falar para você de esperança. Nós temos uma esperança. Sabe qual que é a diferença do crente para o ímpio quando fica enfermo, por exemplo? O crente, quando fica enfermo, ele tem uma reação humana, normal, de um pouco de medo, gera um medo. Mas o que mantém o crente firme, rapaz, é a esperança. O que mantém o crente ali firme, você pode ver, irmãos, muitos irmãos que às vezes tem um diagnóstico ali de um câncer mais agressivo, às vezes o irmão passa, rapaz, faz a quimioterapia direitinho, ou Deus cura, se Deus não curar, tem a medicação, mas o irmão passa. E às vezes a pessoa ímpia que descobre o negócio não passa, morre rapidinho. Por conta da esperança que nós temos no Senhor, irmãos. É o que fortalece e que faz você caminhar. Você pode ver, irmãos, ó, pode ver. Muitos irmãos antigos, daqui de Itajubá, não vou falar de fora, daqui de Itajubá, vamos pegar os assembleanos, né, a igreja mais tradicional, mais antiga. Você vê os velhinhos firmes, rapaz. Vê os velhinhos orando. 90 anos, está lúcido. Por quê, irmãos? A esperança é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Não perca a sua esperança. Nossa, Deus não está agindo na minha vida. Estou passando dificuldade familiar, dificuldade com filho, com neto. E não estou vendo o Senhor agir. Irmãos, não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a sua esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Não é não, irmão, a nossa não morre não. Ela mantém firme até que eu saia desse corpo. Amém? Provérbios 24 fala assim, ó. Você deve buscar a árvore, a sabedoria. Porque se a achares, ela será doce à tua alma e não será cortada a sua esperança. Irmãos, eu tenho que achar esse versículo. Ajuda eu aí. Provérbios, capítulo 24, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. Obrigado, Maria. Está acabando a minha já.
vai perder o galardão. Ó. Provérbios 24, versículo 14. Provérbios 24, 14. A minha tradução fala assim: sabe também que a sabedoria é doce à tua alma. Se a achares, haverá para ti recompensa e não será frustrada a tua esperança. Outras traduções dizem, não será cortada a tua esperança. Amém? Irmãos, que bênção. Olha o que significa a palavra esperança. É um sentimento glória a Deus. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Vou repetir, ó. Esperança é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Está passando apertado, irmãos? Mas você vê a vitória lá na frente, aleluia. Está passando aí, está difícil, mas a sua esperança não será cortada porque você está em Cristo e você já enxerga em Cristo lá na frente a sua vitória, irmãos. Amém? Não desista de lutar, não pare de lutar, não é assim que a Ludmila Feber cantava? Não pare de lutar, né? Então a esperança é você esperar em algo com confiança. Eu confio que haverá livramento. Pensa bem quando Israel parou diante das águas do mar. E o povo parou porque viu as águas, mas Deus falou assim, por que o povo parou? Mande que marche. E quando eles chegaram ali diante do Mar Vermelho, Deus disse para Moisés, olha, estende aí o seu cajado. E o mar separou. Aleluia. Bom, não tinha saída, mas o mar separou. Eu falei domingo, né, a gente tem que ter fé para pisar agora no mar dividido. O mar, pensa bem, irmão, você chegou diante do mar, o mar dividiu. Imagina aqui a parede, ó. A parede, aqui é o mar, dividido. E você está aqui olhando o mar dividido. Os irmãozinhos sem esperança já falam, nossa, será que essa água não vai cair em cima de mim, não? Não é? Não tem que ter fé para dar o passo e começar a pisar dentro do mar? E você olhando a água? Rapaz, seu irmão, tem que ter fé para passar também, viu? Tem que ter fé para passar. Rapaz. Glória a Deus, mas nós temos, amém? Você tem fé? Aleluia. Irmãos, então a esperança é você esperar com confiança. Agora, a Bíblia ensina para nós algumas coisas que nós esperamos. O que o cristão espera? Qual é a esperança do crente? Primeiro, o crente espera no Deus vivo. Porque para isso trabalhamos e lutamos, porque nós esperamos no Deus vivo. Aleluia? Mas quem é esse Deus vivo? O que a Bíblia mostra sobre o Deus que nós esperamos. Então, a primeira definição do Deus que você espera. Quem espera em Deus? Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Aleluia. Ele é o Deus que cura, irmãos. E eu falo para você, se você está com uma enfermidade, Deus, Ele cura você. Ele cura, irmãos. Eu fico pensando assim, por que tem muitos cristãos que às vezes estão com a enfermidade e ainda não receberam a cura. Se é uma promessa. Eu falei, assim, eu tenho uma experiência com Deus no seguinte, irmãos. A cura sua, ela depende muito do poder de Deus que está na sua vida. Porque quando a unção vem, ela despedaça todo o jugo. O quanto você busca a Deus e fortalece a sua fé, a sua busca individual. Porque às vezes o irmão vem receber a cura e espera que a oração do pastor vai curar. E em alguns casos cura mesmo. Mas a maioria das vezes Deus quer trabalhar com a sua fé. E você tem que buscar a Deus e encher do Espírito Santo, irmão. Porque onde o Espírito habita, há liberdade. Mas aí, irmãos, quer ser curado, recebe a oração, chega em casa, pratica outras coisas que às vezes não é pecado, mas também não fica vazio de Deus, irmãos. Aí a coisa não vai acontecer.
Mas ele é o Jeová Rafa, Deus que cura. Sabe um outro nome de Deus? Ele é o Elohim, o Deus que está no controle. Glória a Deus. Irmãos, olha que Deus que você serve, irmãos, o Deus que está no controle. E eu fico pensando em Atos, capítulo... Vai lá na frente um pouquinho, Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Versículo 1. Isso que eu falo para vocês, irmãos, a esperança do crente está em Deus. Porque o governo aqui, na época dos apóstolos, era totalmente contrário à igreja. Aí você está apavorado e com medo, fala, ai meu Deus do céu, vai vir outro governo, não sei o que e tal. Irmãos, a nossa esperança está em Deus. Irmão. O governo aqui em Atos era totalmente contrário à igreja. E a Bíblia fala que todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E a Bíblia fala assim que os irmãos oraram naquele lugar e moveu-se o lugar, aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com alegria a palavra de Deus. Então, Atos 12, a perseguição continuou contra a igreja. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha, veio uma perseguição, Herodes prendeu muitos cristãos, matou Tiago, e mandou prender Pedro, porque Pedro era o líder ali que estava se destacando naquela época. E a Bíblia fala assim, que ele colocou 16 soldados, 4 grupos de 4, 16 soldados, para guardar um crente. Olha o poder que você tem, filho. Olha o poder que você tem, rapaz. Está preocupado com alguma coisa, irmãos? Olha, Deus está na sua vida. Colocou 16 soldados para guardar um homem. E a Bíblia fala assim que Herodes queria apresentar Pedro na Páscoa. Não é apresentar assim, não, Pedro, vem cá. Apresentar ao povo é matar Pedro na frente do povo. É isso que ele queria fazer. Eu falo, ele é Elohim, né? O Elohim. Deus está no controle. Olha o versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. Se você soubesse que você ia ser executado no outro dia, o que você fazia durante a noite? O que você faria durante a noite se você soubesse que você seria executado no outro dia? Irmão, ia acender, eram 16 soldados, eu ia acender 16 velas. Sai tudo mal. Mas eu ia estar lá chorando, clamando, mas Pedro estava dormindo, irmãos. Porque quem está em Deus não será cortada a sua esperança. Versículo 7. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado, e despertou. Irmãos, o anjo teve que acordar Pedro, rapaz. Teve que tocar. Já viu quando você está acordando? Imagina assim, né? Quando a gente tem que acordar o filho para ir para a escola cedo. Tem que balançar, tirar da cama, porque senão não sai. Isso que o anjo fez, né? Tocando em Pedro do lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Rapaz, olha o nosso Deus, irmãos. Deus está no controle de tudo, amém? Versículo 8. Disse-lhe o anjo, vista-se e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais, coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro saindo o seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Nem Pedro estava acreditando muito ali, pensando que estava tendo uma visão. Nem ele estava percebendo que estava acontecendo literalmente aquilo, irmãos. Quando passaram então a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade.
Imagina, ó, passou pela primeira e pela segunda porta. Imagina Pedro. Vamos pensar que aqui é a prisão, né? Ele está saindo com o anjo, passou pelos sentinelas. Passou, olhou a saída ali, não sei como que era essa porta, mas passou olhando e chegou até o portão principal da prisão. Sabe como que chamava a prisão? Prisão de Antônia, que chamava. Não sei se você tem algum parente, mas vai chegar lá e falar que você tinha uma prisão com seu nome, Antônia, que chamava prisão, naquela época. Ficava no centro, mais ou menos, ali da cidade. E o anjo saiu, chegou ao portão de ferro. E a Bíblia fala o que aconteceu com o portão. Versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu sozinha. Irmãos, se uma porta de ferro abre sozinha, Deus ele é poderoso para te sustentar e te ajudar nessa luta, viu, irmãos? Olha, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Pedro, voltando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Depois de perceber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Olha, irmãos, aconteceu na vida de Pedro, mas estavam unidos ali em oração. 13. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. Falou: abre essa porta. Ela não abriu a porta de alegria, porque viu Pedro na porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Aí os irmãos agora acreditaram, disseram-lhe: estás fora de ti. Quer dizer, você está viajando. Capaz mesmo que Pedro está lá fora. Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram: é o seu anjo. Quer dizer, você está tendo uma visão, capaz mesmo que Pedro está lá fora. Pedro está lá na prisão. Versículo 16. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Sinalizando-lhes ele com a mão para que se calassem. Olha, então eles se espantaram aqui gritando, né? Pedro sinalizou para que eles se calassem. Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e os irmãos. Então partiu para outro lugar. Irmãos, ele é o Elohim, amém? Ele está no controle de tudo. E Pedro foi preso. Se Pedro é morto aqui, irmãos, olha, se Pedro é morto, lógico que Deus levantaria outra pessoa para pregar no lugar de Pedro. Mas Deus tinha uma obra tão grande, estava tendo um avivamento tão grande pela vida de Pedro, que o diabo não ia poder interromper, não. Amém? E ele foi solto. Aí, a Bíblia fala assim, ó, que Herodes agora vai dar uma festa. Primeiro, Herodes vai interrogar os soldados, por que Pedro fugiu, ninguém sabia explicar, e eles foram executados por Herodes. Pensa bem, os 16 soldados morreram. E Herodes deu uma festa. E foi falar diante do povo, e o povo começou a clamar: isto é voz de Deus e não de homem. E Herodes ficou ali orgulhoso. Sabe o que aconteceu? Surgiram vermes de dentro ali de Herodes, e ele foi comido por bicho e morreu na hora, porque não deu glória a Deus. Irmãos, não é brinquedo não, né? Olha o versículo 24. Olha o versículo 23, ó. No mesmo instante o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. A palavra de Deus, porém, parou? O que está escrito aí? Crescia e se espalhava. Glória a Deus, a nossa esperança, ela está no Senhor, irmãos. Sabe o outro nome desse Deus vivo que nós esperamos? Ele é o Jeová Chamar, Deus presente. Aleluia. Deus está presente, irmãos, na sua vida. Deus está presente. Deus não estar me vendo, Deus não sinta a presença de Deus, não consigo entender como que Deus trabalha, irmãos. Olha, se você realmente é fiel, ora a Deus de verdade, busca a palavra, abençoa lá as pessoas, irmãos, e está ali mesmo na comunhão com Deus, eu falo para você. Você vai ter muita experiência com Deus, você vai falar, realmente Deus está presente. Porque é engraçado, né?
Já viu que tem irmão que só conta a experiência do outro? Nossa, você viu o irmão recebeu. Nossa, eu vou contar para você, eu ouvi um testemunho de um irmão, mas e o seu, irmão? E o seu testemunho? E a sua experiência? Nós estávamos numa vigília sábado, lá em São José do Alegre, e estava cantando aquele hino da Cassiane, 500 graus. 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer enfermidade desaparecer. Tá? Cantando, irmãos, mundo louvando e tal. Aí eu falei para o pastor Stefano assim, pastor, vamos orar para os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo. Aí o pastor, eu não tinha pensado, vamos orar então. Aí o pastor Stefano chamou a pastora Cláudia. Aí a pastora Cláudia falou, Edivaldo, você ora? Falou, rapaz, os dois pastores lá pediu para eu orar. Não, ora sim, pastor. Aí nós chamamos os irmãos, foi uns 20 ali, irmão. Uns 20 na frente. E os irmãos cantando, e a gente começou a orar, nós orando ali, tá, os irmãos também orando lá. E, de repente, as duas menininhas do Chico, quem lembra do Chico? E a Bibi, não, o Chico e a esposa, tem as duas meninas, né? Vocês lembram das duas meninas, quando eles iam aqui na igreja? As duas meninas cresceram um pouco, elas devem estar em torno de 9, 10 anos, as duas ali, mais ou menos. Irmãos, e eu vi que ela estava chorando, assim, que ela estava bem quebrantado mesmo. Falei, Senhor, hoje é o dia dessa menina. E eu abracei ela assim, coloquei a mão lá nela, comecei a orar com ela, irmãos. Eu falava para você, a menina caiu no fogo. Olha, rapaz, mas caiu no fogo. Que ela ficou assim, ó. E chorando, rapaz, e falando em língua. Aí pronto, aí começou a incendiar mesmo. Aí foi, de repente a irmã dela recebeu também o batismo com o Espírito Santo. 2. Aí a pastora Cláudia trouxe uma mulher e falou assim, Edivaldo, ora por ela. Irmãos, não é porque eu orei não, tá? Longe de mim esteja isso, é porque estava um mover de Deus ali tão gostoso. Tão gostoso. A pastora Cláudia trouxe, ora por ela, a pastora Cláudia segurou ela. Comecei a orar pela irmã, falei para ela, irmã, se vier aquele fogo aqui dentro de você, fala em língua, não fica com medo não. E nós começamos a orar, rapaz, orar assim. Irmãos, olha, eu não tinha passado uma experiência dessa, de estar orando com uma pessoa. Ela foi batizada com o Espírito Santo, porque tem gente às vezes que é batizado com o Espírito Santo e fala só um pouquinho em língua ali. Mas ela recebeu um poder de Deus tão grande, porque ela saiu rodeando no meio do povo, assim, pulando. E falando em língua. Aí pronto, aí pegou, irmãos. Foi uns 15 batizados com o Espírito Santo naquela noite lá. Eu falei 10, mas falei para os irmãos, uns 10 foram, mas foi mais gente. E aí a pastora Cláudia e o pastor Sérgio orava lá também, os irmãos saíam pipocando, era uma unção específica desse jeito. Quem recebeu o batismo do Espírito Santo naquela noite saiu pulando e rodando. Desde lá da menininha, de criança, até um mais velho lá que recebeu. Então, assim, são experiências, irmãos, que fortalecem a nossa vida. E você vê que Ele realmente está presente, aleluia. Ele está presente nos louvores do seu povo. Ele está presente no meio da congregação, amém? Não perca a oportunidade não, irmãos, vem no culto. A gente conhece, engraçado, a gente conhece a vida de Tomé. Quando eu falo de Tomé, o que é que você lembra? O que você lembra? Que duvida, que tem que ver para crer, não é? Mas você sabe que Tomé, o final da vida dele, ele foi um missionário usado por Deus na Índia, sabia disso? Pode pesquisar a vida de Tomé. Morreu como missionário. Só que é o seguinte, o culto que era para Tomé estar e não estava. Porque Jesus apareceu para os discípulos ali, onde eles estavam reunidos, né? E Jesus se revelou para eles e mostrou as mãos, e mostrou ali os pés, a perfuração, e todo mundo creu. Mas Tomé não estava no culto, rapaz. Jesus foi embora, Tomé veio, os discípulos contaram, Jesus esteve no nosso meio. Aí Tomé vai falar, se eu não ver, porque Tomé também foi baseado no relato dos apóstolos. Nós vimos. Aí Tomé falou, se eu não ver, eu não acredito, eu tenho que tocar. Aí, quando Tomé estava no culto, Jesus apareceu de novo.
E Jesus apareceu para Tomé, rapaz, ali, veio na frente de Tomé. Imagina, irmãos, o encontro agora. Tomé e Jesus. Olha aqui, Tomé, dá uma olhadinha. O que a Bíblia fala? Que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Mas ficou manchado, né? Ficou, a gente lembra de Tomé, lembra do homem que duvidou. Então não perca o culto, irmãos. Deus tem coisas preparadas para você naquele culto. Se você não vai, você perde. Edivaldo, mas como que eu vou saber qual culto que eu tenho que ir? Ué, você não sabe, vai em todos. Você não sabe, irmãos, vai em todos. Quando eu me converti, eu usava droga, tudo. Até nós tinha medo do Fabinho, rapaz. Cadê o Fabinho da Ana? O Fabinho da Joa lá, nós tínhamos que o Fabinho era o chefe do tráfico na minha época. Ô, Fabinho, Jesus fez uma obra, né, irmão? Não, nós tínhamos, sério, nós ia comprar na medicina, o Fabinho era o chefe. Quem não sabe a história da medicina, aqui onde é a igreja, né, Fabinho, era o caminho da droga aqui, né? Nós ia pegar lá no moço no Santa Luzia. Rapaz, quantas vezes eu travessei isso aqui com um tijolo desse tamanho, rapaz, na mão, medo da polícia pegar. Era um matagal isso aqui. Por isso que a turma chama eu de Valdir, irmãos. Quando eu vim para a igreja, eu era só a capa do Batman. Mas quando Jesus entrou na minha vida, rapaz, que o pastor Edmar pregou para mim, a palavra entrou, cortou o meu coração. Irmãos, eu comecei aí, alguns amigos meus não foram e já morreram. Olha, alguns amigos meus não foram para a igreja junto comigo e já morreram. Eu estava num culto, eu fumava maconha e também cigarro. Nessa época, eu usava esse tipo de droga. E num culto que eu estava, eu não perdi um culto quando eu converti, a gente novo convertido, né? Não perde culto e tal. Rapaz, na varanda da Dona Ana, lá na Inhumas, que a gente fazia o culto, colocava uma caixa de som, um violão. E eu lembro que o Edmar estava tocando, o pastor Edmar estava tocando violão, tá? A gente fazendo louvor. Uma voz falou no meu ouvido assim, ó: a partir deste dia, nunca mais você vai fumar. Irmãos, e nunca mais eu fumei, rapaz. Eu saí daquele culto liberto. Amém? Eu venho no culto, não perco o culto não, pelo amor de Deus, porque Deus, ele tem bênçãos para você, ele é o Deus presente. Tem outro nome de Deus, que é o Jeová Palet, que significa libertador. Glória a Deus. É o Senhor libertador. Agora existe um outro nome, bem conhecido. O Deus vivo que nós esperamos, ele é o Messias. Aleluia. Ele é o nosso Salvador, irmãos. Onde você estaria se eu não tivesse entregado a vida para Jesus, hein? Porque ele é o nosso libertador. E ele é, aleluia, aquele que vem. Glória a Deus, ele é aquele que vem, irmãos. Oh, glória a Deus, a nossa esperança está naquele dia. Naquele dia, irmãos, está a nossa esperança. Que o próprio Senhor dará um sinal. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados, aleluia. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? E onde está, ó morte, a tua força? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E Paulo termina dizendo: portanto, irmãos, não perca a sua esperança. Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, é nele, o seu trabalho não é em vão. Aleluia. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Oh, aleluia. Irmão, tinha muita coisa para falar. Eu não falei nada do que eu preparei, mas a nossa esperança está em Cristo. Se você está aqui nesta noite, passando aí um problema, preocupado com o país, irmãos, ore pelo país, você pode orar.
vote consciente, mas eu falo para você, irmãos, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está nas leis, a nossa esperança está lá, em Cristo. Amém? Está com medo? Vai aprovar o aborto, irmãos, fica tranquilo, viu? Deus está no controle. E se alguém falar para você assim, não, eu sou a favor do aborto, porque a mulher tem direito sobre o seu corpo, não tem não. O feto, ele é independente. Quem é ativo no corpo da mulher é o feto. A mulher é passivo. O feto que determina quando ele vai sair. O feto não faz parte do corpo da mulher. Amém? Então vem com essa conversa, falar, a mulher tem direito. Ah, tem sim, e nem tem, né? Juridicamente você não tem nem direito de se mutilar. Se você tentar suicídio, você responde um processo. Então, irmãos, olha, fica tranquilo, tá? A sua esperança está no Senhor. Jesus disse assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Irmãos, vá para casa consolado com esta palavra. Oh, aleluia. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Pai, nós te agradecemos nesta noite, porque nós esperamos, Senhor, em Ti. Nós esperamos no Deus vivo, Senhor. Pai querido, se acharmos a sabedoria, ela será doce à nossa alma, e não será cortada de maneira nenhuma a nossa esperança. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, Pai. O Senhor sabe que cada um tem passado aqui, Senhor, mas que nós possamos colocar toda a nossa confiança em Cristo, em Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. E todos digam amém. E todos digam amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, cumprimente aí o seu irmão com a paz do Senhor Jesus.